Eu quero falar nesta manhã um pouco sobre a vida de Jonas, para exortar a todos quantos estão aqui, inclusive a mim próprio, porque eu sei que o Espírito fala e fala primeiro o meu coração. Para que jamais, queridos, nós tenhamos uma postura, ou continuemos, se você talvez esteja neste momento assim, de fugir da vontade de Deus para a sua vida. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos fazer a leitura desse texto? Amém? Olha aí. Vamos ver os desdobramentos, né? A gente fala muito de Jonas, às vezes prega sobre uma coisa, às vezes prega sobre outra, mas nessa manhã eu quero falar sobre isso. Ver esse sentimento da parte de Deus no meu coração. Vamos ler aqui até o versículo de número 4, tá? De 1 a 4. Depois a gente vai encaixando alguns outros versículos aí desse primeiro capítulo, para enriquecer um pouquinho aí a tua vida, amém? Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha aí, consequência, hein? Agora eu quero fazer uma pergunta para que você tenha uma resposta muito sincera. Não precisa você responder audivelmente, é claro, mas é bom que você pondere nisso. Você tem fugido da presença de Deus? Olha, queridos, nessa manhã, eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas que estão aqui entre nós, elas têm fugido em alguma área, em algum âmbito, da presença do Senhor e da vontade do Senhor. Fugido daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque às vezes, o propósito, a vontade, o desígnio de Deus para nós está na contramão da nossa própria vontade para a nossa vida. Se você, obviamente, perguntar a alguém se Deus é bom, e ele tiver um mínimo de consciência cristã, ele vai dizer, é claro, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é generoso, Deus é fiel. É assim ou não é? Mas conquanto ele sabe que Deus é tudo isso, ele tem a capacidade, o ser humano, de se opor ao querer de Deus para a vida dele. E muitas vezes faz como Jonas e foge da vontade de Deus, foge da presença de Deus. Se você pergunta, você crê que Deus é poderoso? Creio que Deus é poderoso. Creio que Deus tem a capacidade de, ora, se Ele é Deus, ressuscitar um morto, curar um enfermo. Creio sim. Mas conquanto você sabe que Ele é poderoso, não só para curar ou ressuscitar uma pessoa, mas para abatê-la também. E não obstante a isso, às vezes, no espírito da rebeldia, nós fugimos da presença de Deus, fugimos da vontade de Deus, fugimos do querer soberano de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus conflita a nossa vontade. Porque o querer de Deus conflita o nosso querer, os nossos interesses pessoais, os nossos interesses particulares, a nossa forma de pensar, a nossa filosofia de vida, as nossas inclinações, elas são confrontadas
Porque Deus então traz aquilo que deve nortear a nossa vida, e a gente diz, poxa, viver por esses parâmetros vai ser muito legal. Não, eu vou ter que abandonar aqui o forró, não é verdade? O rastapé, eu vou ter que abandonar os carnavais da vida, e eu vou lhe dar uma notícia e um conselho. Ninguém pode seguir a Jesus se não estiver disposto a renunciar. Essa história de que você pode viver os dois lados da moeda está em cima do muro. Eu vou te contar de quem é o em cima do muro. Diz que uma vez estavam lá, o diabo tentando pelejar com aqueles que estavam de um lado e se valendo da ajuda dos que estavam no meio. E alguém perguntou, por que você não se importa com os que estão em cima do muro? E ele disse, os que estão em cima do muro são meus. Deus não tem em cima do muro, meu camarada. Ou você está do lado de Deus. Jesus Cristo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então essa ilusão que as pessoas vivem em achar que podem determinar o governo de suas vidas. Então você pergunta à pessoa, Jesus Cristo é Salvador. Jesus é meu Salvador. Para Ele ser teu Salvador, Ele precisa ser o teu Senhor. É impossível que Jesus seja o teu Salvador sem ser o teu Senhor. E Ele jamais também será o teu Senhor se não é teu Salvador. Essas coisas, elas andam unidas como duas asas de um pássaro. Sem uma delas não há voo. Então bote isso na sua cabeça. Se o controle da tua vida não estiver nas mãos do Senhor, Ele não será o teu Senhor. Porque nenhum servo pode requerer do seu Senhor uma liberdade de viver a sua própria vontade. A gente precisa compreender o que é a vontade e a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus sempre tem o melhor para você. Quando o povo de Israel se queixava, lá no ministério de Jeremias, o povo estava lá falando, Deus se esqueceu de nós. Olha quantas coisas ruins nos têm acontecido. Essa pressão babilônica terrível, estão eles nos nossos encalços. Então, através do profeta, Deus diz ao seu povo, eu sei que pensamentos tenho acerca de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você quer o bem para a sua vida? Deus sabe como conduzi-lo. Jeremias 29, então é impossível que você tenha a noção melhor, mais exata do que é bom para você. Ah, pastor, eu tenho avançado na vida, eu tenho vivido a minha vida e eu sou o herói da minha história. Você é nada. Basta você passar por aquele momento difícil de uma enfermidade, de um problema maior, em que as pessoas precisam te carregar, em que as pessoas precisam, às vezes, até fazer a sua higiene pessoal. Aí depois você olha e diz que você é o herói da sua história. Como nós somos iludidos, não é verdade? E nós estamos muitas vezes nos opondo à vontade de Deus para a nossa vida. Escolha de resistirmos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós. Isso produz uma fraqueza absurda em nós, porque é impossível lutar contra Deus. Você lembra quando Paulo foi encontrado por Jesus? E o que ele disse a Paulo? Paulo, Paulo, por que você me persegue? Dura coisa é para ti dar murro em ponta de lança, recalcitar contra os aguilhões. Então não tem como você prevalecer tentando lutar contra aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha o exemplo do profeta Jonas. E óbvio que nós estamos falando aqui de um profeta, e eu quero chamar a sua atenção para isso, porque parece que esse discurso nós só estamos falando para quem não quer um compromisso maior com Deus, mas nós estamos falando da vida de um profeta. E Deus chama esse profeta, como nós lemos aqui, e dá-lhe uma missão, e diz: você
vai até Nínive e vai proclamar a minha palavra, e vai ali exortá-los a um arrependimento, para que eu não destrua a cidade. E o que o profeta fez? O profeta fugiu da presença de Deus, da vontade de Deus. Ele disse não, haviam conflitos no seu coração, porque estes eram inimigos históricos de Israel, a Assíria. E ali ele não se conformou com a possibilidade do perdão de Deus para aquela nação pecadora. Ele não se conformou com a generosidade de Deus. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele é extraordinário. E Deus dará oportunidade mesmo aos teus inimigos, quer você goste, quer você não goste. Deus dá oportunidade à escória dessa humanidade, falando aqui do ponto de vista, não é, das práticas de certos indivíduos. Deus dá oportunidade àquele encarcerado lá, que matou, que estuprou. Deus dá oportunidade àqueles que nós consideramos os homens mais terríveis da terra. Deus dá oportunidade para que eles se arrependam, para que eles creiam no Evangelho, para que eles sejam transformados. Isso não quer dizer que eles não tenham que pagar o débito social deles, não tem nada a ver. Deus não está trazendo esse tipo de liberação. O que Deus está dizendo é que ainda há tempo de você acertar as suas contas, se arrependendo do seu pecado. Então, às vezes nós temos na nossa mente que Deus deve agir como a gente acha que Ele deve agir. Aí Jesus diz, o vento sopra onde quer. O vento não sopra onde eu quero. O vento do Espírito não sopra onde você quer. O vento do Espírito sopra em lugares improváveis às vezes, alcançando vidas e transformando corações. Mas então vai Jonas na sua atitude de rebeldia, e talvez essa seja um pouco da sua história. E ele se opõe a Deus, e o que ele faz? Ele decide fugir da vontade de Deus. E ele começa a ser envolvidos, a declinar e ser envolvidos por fraquezas. Aqui estava um profeta usado por Deus, um homem relevante na sua terra, porque toda a voz de Deus é relevante. Ah, mas aí é uma sociedade que despreza, problema deles. Mas nós sabemos que estamos afetando não só o mundo físico, mas o espiritual, porque somos profetas de Deus. Então é importante a gente saber o nosso lugar e nossa identidade. Mas então ele era uma pessoa em que os holofotes muitas vezes poderiam estar voltados para ele, quando ele falava em nome do Senhor. É uma pessoa que deveria ser consultado por todos, inclusive pelos reis. Então entenda que aqui nós estamos falando de uma pessoa relevante, mas a partir do momento em que ele foge da presença de Deus, essa relevância começa a diminuir e as fraquezas começam a envolver a sua vida. Então você não pode passar o resto desse ano fugindo da vontade de Deus, porque isso vai minar você, isso vai enfraquecer você, sabe? Isso vai enfraquecer a sua vida, a sua saúde. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quando Paulo fala sobre as práticas erradas na ceia do Senhor, na igreja em Corinto, ele diz, é por isso que existem muitos fracos, e até os que dormem. Vocês abram o olho de vocês, é o que Paulo está dizendo, porque ninguém pode estar fazendo o que não é devido e achar que não vai ter consequências. Então aqui é um caso. Então às vezes parece que essa obstinação de fugir da presença de Deus e fazer aquilo que é a nossa vontade, você sabe o que Deus quer para a sua vida, né? A Bíblia diz que Deus quer a nossa santificação, mas você quer viver de uma forma dissoluta. Você quer viver porque você é apegado às coisas do pecado, os seus vícios que você não confessa, os seus intuitos que muitas vezes estão aqui sendo maquinados na sua mente, que você não diz. Isso é resistência e oposição à vontade de Deus, e quando o Espírito começa a falar com você, você começa a criar uma resistência. Às vezes é o teu chamado, a tua vocação, aquilo que Deus tem para a sua vida, tirar você dessa zona de conforto que você procurou estar, e todas as vezes que você é instado a sair dessa zona de conforto, você tem uma atitude ali
sabe, de sair pela tangente, sair pela direita, sair pela esquerda, é isso, é aquilo, mas vem cá, essa não é a vontade de Deus para nós? Então nós não podemos simplesmente dizer, olha, Deus sabe de tudo, e eu não posso, eu aquilo, ou outra coisa mais. Então a gente vê que o profeta, ele toma uma decisão na sua vida. E qual foi a decisão dele? Embora eu saiba que é isso que Deus quer, eu não quero o que Deus quer. Aí você pode dar todas as desculpas do mundo, mas no final das contas, é exatamente isso. É o meu querer, eu querendo que prevaleça diante do querer de Deus. Eu sei que Deus quer minha salvação, mas isso implica em ter uma vida de renúncia, então eu não estou nem aí, eu não quero. Eu sei que Deus quer a minha santificação. Eu sei que Deus não gosta dessas práticas. E eu acho graça, né? Que as pessoas, elas tentam validar suas posturas com uma afirmação contundente, com retóricas, sabe? Com aquelas palavras que são sempre muito bem pensadas, né? Já vira chavões na boca dessa turma por aí, né? Para tentar justificar o injustificável. Eu sou um desigrejado, porque, sabe, muitas pessoas são feridas na igreja, porque muito disso, muito daquilo. Me mostra aqui na Bíblia qual a autorização que Deus te deu para viver assim. E você sabe qual é o problema? Os problemas que existem na igreja, qual é a origem? É muito fácil. É você olhar no espelho e olhar para o lado. O problema somos nós, que somos humanos e falhos, irmãos. Mas apesar disso, nós somos a família de Deus, o povo do Senhor. Estamos sendo aperfeiçoados, transformados. Se você já estivesse pronto, não estaria aqui. Nós estamos num estado de aperfeiçoamento. Então essas desculpas, essas coisas, isso é tentando justificar aquilo que é a minha vontade, que eu quero impor diante de Deus. Mas então a gente vê as consequências de você se opor àquilo que Deus quer para a sua vida, de você fazer uma escolha de um caminho diferente, de você resistir à voz do Senhor. Como diz o texto sagrado, que foi inclusive repetido pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureçam o vosso coração, mas aceita a vontade de Deus. A primeira coisa que nós identificamos no texto é o declínio. Obviamente de uma forma que, eu estou fazendo uma aplicação, é claro, à medida que nós vamos lendo o texto, a gente percebe que a jornada dele começa a declinar em todos os sentidos. Mas existe uma face dessa história que é muito interessante, porque a Bíblia fala que ele desce ao porto, ele desce ao navio, ele desce ao porão do navio, depois lançado ao mar, ele desce às profundezas do mar. Então há um declínio, e obviamente nós poderíamos explorar esse declínio do ponto de vista da sua fé, não é assim? Do ponto de vista da sua postura e da sua ética, enquanto estava todo mundo lutando, ele estava lá, jogado num canto, dormindo. Mas isso aqui diz muito, porque quando nós estamos nos opondo deliberadamente à vontade de Deus, porque pode até haver uma atitude inconsciente, e Deus nos esclarece, mas outra coisa é você saber o que Deus quer para a sua vida e você dá um sonoro não a Deus. Não, não é isso que eu quero, não é assim, não é assado. E a gente vai levando a vida como a gente quer, não é? Tocando a vida. Mas a gente tem que entender que nós estamos em oposição à vontade de Deus e a gente começa a declinar. Então, se você pensa que você vai ascender, deixando a vontade de Deus de lado,
essa é uma ilusão que você está mantendo no seu coração. O que sustenta a nossa sorte, o que nos dá capacidade de prevalecer em qualquer situação, é exatamente a boa mão de Deus sobre nós. É a graça que nos fortalece. Aí a gente consegue vencer, a gente consegue prevalecer. E quando a gente diz que a gente consegue vencer, isso implica dizer que problemas vêm, mas que eles não terão o poder de nos subjugar. Então, uma história para alguns, ela se faz de forma diferente, na mente, né, no imaginário das pessoas. Você está passando por um problema, você precisa buscar ainda mais intensamente a Deus. Davi, ele relata no Salmo de número 27, que ele vai sendo cercado pelos seus inimigos, ele prevalece sobre eles, mas ele foi cercado pelos seus inimigos, ele viveu momentos e situações dificílimas, e Deus falou uma coisa para ele: busque a minha face, ou seja, busque a minha presença. Busque a minha presença, Davi. Talvez Davi tenha pedido a Deus: Deus, eu quero um exército maior para lutar contra os meus inimigos, para subjugar os meus adversários, que eu sei também que são teus adversários. Eu quero mais armas, eu quero um poderio maior, eu quero mais sabedoria para ter estratégias melhores. E a resposta de Deus, segundo Davi, foi: busca a minha presença. E aí está a tua vitória, cara. Porque o livramento vem de Deus. Como diz o texto sagrado, uns confiam em carro e outros em... Mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Ele é a nossa força e a nossa vitória. Amém? Então Deus está trazendo a Davi isso. Mas há um declínio quando nós estamos fugindo da presença de Deus. Você tem um problema, se revolta contra Deus. Tem muito crente revoltado contra Deus, tem muito crente magoado, porque pensa da seguinte forma: Deus poderia ter resolvido esse problema, Deus poderia ter feito aquilo que eu queria que Ele fizesse, Deus poderia ter me dado aquilo que eu queria ter, Deus poderia não ter tirado de mim aquilo que eu não queria perder. Considere, pois, se a sua capacidade de enxergar a realidade futura é maior do que a de Deus. Ninguém sabe que se Deus concedesse a você o que você queria, se você, nesta manhã, como por exemplo, estivesse aqui, ou nem vivo, quem é que sabe? Será que se uma criança de 10 anos pede um carro a um pai, ele vai e compra e dá a chave na mão? Precisa ser muito sano, né? Para fazer uma coisa dessa. Primeiro, porque é ilegal uma criança dirigir. Segundo, primeiro, porque isso atenta contra a própria vida da criança, né? Segundo, porque isso é ilegal. Terceiro, porque não há senso nisso, né? Então é muito importante que a gente perceba as ações de Deus, tais quais a gente muitas vezes tem um exemplo em nós mesmos. E considerar isso. Então não adianta você achar que vai haver vantagem nisso. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer isso, isso aqui eu não faço, tal. Há um declínio do profeta. O profeta decide fugir da presença de Deus. E agora ele começa. Mas eu quero chegar um pouquinho mais à frente com vocês. Quando nós fugimos da vontade e da presença do Senhor, há uma consequência terrível. Olha o que é que acontece com o profeta. O profeta, ele ruma para a tempestade. Cara, isso é muito forte, muito forte. A Bíblia diz que o Senhor então levanta uma tempestade forte, um vento forte, uma tempestade violenta. E ele vai diretamente para essa tempestade. Quem foge da presença de Deus muitas vezes é pego nas tempestades da vida. E a tempestade tem o poder de sacudir você. Você sabe que crise é algo que muitas vezes, na maioria das vezes, você não controla. Você não controla uma crise. Não é? Uma crise é algo difícil, não está no seu poder. Transcende o seu poder, a sua capacidade. Você vai ali e tal, tentando
de alguma forma, se sustentar, se manter em pé, até atravessar aquela crise e ver o que se faz. Tem certas coisas que é impossível você controlar. Imagina, você pega uma tempestade pela frente. Eu vejo aí, de vez em quando, essas tempestades terríveis. Não há o que você faça. Entra água por ali, sai água por aqui, cai casa, inunda isso, vai carro embora, vai. Quem controla isso? Quem tem o poder de chegar ali? Você dizer, mas pode haver algumas medidas públicas para melhorar ou minimizar os efeitos dessa tempestade. Sim, pode até haver, mas ninguém controla a tempestade. Enquanto ela está ali, meu amigo, ninguém a controla. Quem vai controlar um furacão que às vezes passa e devasta regiões? Quem vai controlar isso? Ninguém controla, é impossível. Então, às vezes, nós somos levados à tempestade, estamos perguntando o porquê disso. Deus pode estar nos aperfeiçoando, pode, mas muitas vezes isso é fruto da nossa decisão de nos rebelarmos contra a vontade de Deus. Isso aconteceu com o profeta. Isso aqui não é mensagem de axiologia, mas é teologia, a palavra de Deus. Isso aconteceu na vida deste profeta. Ele ruma para a tempestade, porque ele fugiu da direção da bonança, ele fugiu da direção da paz, ele fugiu da direção da calma. A vontade de Deus nos leva à paz. O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele diz que ele era conduzido para onde? Para pastos verdejantes e águas tranquilas. Deus não conduz você para o caos. O caos está do outro lado, mas às vezes a gente se vira e diz, essa é a vontade de Deus, mas eu vou por aqui. E aí a gente se depara com a tempestade, a gente se depara com a tormenta, e a tormenta o sacode, e a tormenta faz com que ele entenda que ele não tem controle sobre nada. Às vezes nós pensamos que controlamos tudo, que temos tudo sob controle, até que pode acontecer de um dia você entrar na tormenta, você entrar na tempestade, e você vai concluir que você não tem um controle que você pensava ter. Se você já teve a oportunidade de passar por uma crise financeira, se você já teve a oportunidade de passar, claro que isso não é uma coisa boa, né? Nós estamos assim, né? Teve pelo menos ali a dificuldade nessas questões aí de saúde e tal, e você lidar com isso, você entende que isso foge ao seu controle, como você fica fragilizado quando você está no olho do furacão. Não há muito o que se fazer, você depende de pessoas, você depende dos outros. Mas acima de tudo, você tem que depender de Deus. Você tem que depender de Deus. Sente mal, sai daqui, vai, ali depende. E ali o médico fala uma coisa, então você ali, ai meu Deus, eu vou fazer tudo que o médico mandar, eu vou fazer. Mas antes não fazia, teimoso. É assim ou não é? Mas agora a tempestade chegou a você, o medo da morte, é aquele problema financeiro que te acometeu ali, agora chegou a você, e você está no olho da tempestade, e você entende que você não é tudo aquilo que você pensava ser. Diz isso a quem está do teu lado, você não é tudo que você pensa que você é, não. Saiba disso, vai sabendo disso logo, você não é tudo que você pensa que é, não. Tem gente que diz, isso depende de mim, sem eu aqui, esse negócio não anda, sem eu aqui nada disso vai para frente. É assim? Se eu não estiver aqui amanhã, nada vai acontecer, e esse povo não sabe nada. Aí um belo dia, você entra na tempestade, e você entende que o mundo não acabou por causa disso. O mundo não parou por causa disso. O mundo não vai parar por causa de ninguém. A experiência do profeta Isaías é tão marcante, né? Quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E por que no ano da morte do rei Uzias? Porque o acontecimento da morte, este ano foi tão importante. Em certo aspecto, Uzias era um grande rei, né? Com certeza, a fama dele se propagou, correu até as portas do Egito, diz a palavra de Deus. Ele foi
uma pessoa que deu muita ênfase à engenharia, né? Ele foi uma pessoa que conseguiu trazer um conceito e um avanço científico muito grande no seu tempo em Israel. O cara foi uma pessoa de destaque, né? Não obstante a isso, ele se envaideceu, diz a Bíblia, pecou contra o Senhor, fez aquilo que não era lícito a ele fazê-lo, se envaideceu e por conta disso, né? Mas então ele adoeceu e seu filho ficou na regência, mas sob o comando dele, até que veio a sua morte. Então temores se levantaram, né? E agora? E agora? E neste ano, o Senhor aparece a Isaías. Neste ano ele é comissionado para a obra de Deus. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus queria mostrar algo a Isaías. Os Uzias podem passar, mas Deus está no trono. Os Uzias passam e a história continua. Você passa, a história continua. Eu passo, a história continua. Quem não pode estar fora da história é Deus, porque Ele sustenta todas as coisas. Então nós precisamos compreender, ali na tempestade, o que fazer. Eu acho graça de que Jonas, ele tinha o entendimento tão perfeito disso, que ele não fez nada. Porque a única coisa que se tinha a fazer, ele não queria fazer, que era se arrepender. Dizer, Deus, eu me arrependo, eu vou voltar, eu vou cumprir a tua vontade, eu sei que eu me rebelei contra isso, mas me perdoa, Senhor. Acabou o problema. Ele não queria isso, porque ele continuava obstinado a fazer a vontade dele. Enquanto você estiver obstinado a fazer a sua vontade, você não sai do olho do furacão, você não sai da tempestade. Então dobre-se ao querer de Deus. Aqui é um conselho: dobre-se à vontade do Senhor. Olha aí, então ele está aqui no meio da tempestade, e ele sabe que não há nada, humanamente falando, a fazer. Só ele podia, né, ter uma solução para isso se quisesse. E ali estavam os marinheiros remando e lutando contra aquele temporal, e cada vez o temporal ficando mais forte, e eles cheios de medo, enfim. Mas uma outra consequência na vida de Jonas foi a culpa, e a culpa nos leva ao isolamento. O que é que ele faz? Ele, cheio de culpa, ele desce, ele se isola, ele vai para o porão. E uma pessoa dormir no meio de uma tempestade não é uma coisa normal, né? Salvo Jesus, porque, como ele disse, né? Vento cala a boca, tempestade para, e disse aos discípulos, para que me acordar? Você não tem fé não, rapaz? Mas aqui estava Jonas, no meio daquela tempestade, e o que foi que ele fez? Ele foi dormir, cara, ele se isolou. Ele sabia que a culpa era dele. Os versículos 5 e 6, diz assim, então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ela ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Homens idólatras, né? Não entendia, não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e para eles ali estavam buscando qualquer divindade que fosse, qualquer ídolo que aparecesse, para ver se dava uma solução no problema deles. E Jonas dormia profundamente, isolado. Ele sabia que a culpa era dele, ele sabia que não adiantava os esforços daquele marinheiro, mas não obstante a isso, em nenhum momento ele se arrependeu. A obstinação endurece o nosso coração, né? Que coisa terrível. Se sabe que muitas vezes o problema que está sendo gerado tem a base na sua rebeldia, na sua falta de aceitação da vontade de Deus, mas não obstante a isso, sabe, você
não se importa nem com as consequências que estão atingindo quem está do seu lado. Por quê? Porque isso endurece o nosso coração, amigo. O profeta Samuel diz a Saul, o rei Saul, que o pecado da rebeldia é semelhante ao pecado da idolatria e a obstinação à feitiçaria. Olha só. É duro isso, né? Essas coisas, ela tem a capacidade de endurecer o nosso coração. Então, uma vez obstinado em nosso propósito, rebeldes a Deus, há um endurecimento do nosso coração. Não era mais fácil acertar as coisas com Deus? Era. Mas olha como o homem é duro. Como o homem é duro. Ele estava ali, ele sabia que aquele problema era consequência, né? Ele se tornou, na verdade, o problema de todos aqueles que o cercavam. Ele sabia tanto disso que no versículo 12, ele diz assim: peguem-me e me lance ao mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. É brincadeira o negócio dele. O cara sabia, ele se tornou um problema para todo mundo. Gente obstinado contra a vontade de Deus se torna um problema para quem está ao lado dele. Porque respinga, amigo. Não é brincadeira, não. Embora a consequência espiritual pertença a ele, mas é óbvio que as nossas faltas, as nossas, loucuras muitas vezes respingam nos outros. Em primeiro lugar, vai na nossa família, mas sai respingando. Não é brincadeira. Quando Acã se rebela aquilo que foi a ordem de Deus, não tomem nada lá de Jericó, nada. Aquela terra vai ser destruída, tudo consumido, tudo deve ser queimado, porque tudo ali era uma abominação aos olhos do Senhor. E Acã vê lá alguns utensílios, uma capa, certa quantidade, né, de moedas ali, ele cata aquilo, de prata na verdade, né, que não é mais níquel, mas ele pega aquilo e leva para sua casa. Então Israel vem a ter uma derrota, e foi humilhado diante de uma pequena cidade-estado, ínfima, se comparada a Jericó. E ali, o que acontece? Josué vai orar, vai buscar a Deus, ele não entendeu o que aconteceu, e Deus vai dizer a ele: o problema está no meio de vocês. Vai ver lá o pecado. E aí então ele chega até Acã e descobre o que Acã confessa o que fez, foi mais nobre do que Jonas, confessa aquilo que havia feito, né, o seu pecado, e ele é apedrejado por todos, mas houve um arrependimento no seu coração e isso foi contado diante de Deus. Não tenha dúvida de que muito provavelmente você vai chegar lá em cima e vai ver um Acã que se arrependeu antes do último momento. Então, queridos, nós estamos aqui diante de um texto que nos mostra tantas consequências, tantas perdas desnecessárias. Toda a carga foi lançada fora do navio. O que não devia ser perdido foi perdido por obstinação, por rebeldia. A carga não tinha nada, né, de errado com ela, mas ela foi lançada fora. Até porque nós temos o costume, né, de quando vem uns problemas, a gente não quer encarar a realidade, aí começa a lançar fora tudo. Eu estou com um problema, aí agora pronto, o problema já me remete, eu não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo. A gente já fica zangado com todo mundo, com Deus, com a igreja, com o pastor, com todo mundo, não quero mais ir à igreja, está tudo ruim, né? E aí você começa a jogar fora o que é precioso. Em vez de você dizer, eu vou manter aqui o que não tem nada a ver, mas você vai descartando coisas, pensando que isso vai resolver o seu problema, e não resolve o seu problema. Aí ele vai ser excluído do meio do povo, porque não teve jeito, ele teve que ser lançado fora, né? E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: assim como Jonas, você nunca vai alcançar o que você deseja, plenamente como você deseja, quando você foge da vontade de Deus.
ele desejava chegar a Tarsis. E eu pergunto a você, ele chegou? Chegou nada. Ele não chegou. Ele não conseguiu. Ele não alcançou. Porque Deus não estava com ele nessa jornada. Deus não abençoou a sua vida neste propósito. Às vezes você tem propósitos nobres no seu coração, que são de acordo com aquilo que, digamos, sejam coisas boas para você, para sua família. Deus abençoa isso, cara. Você abençoa a sua profissão, coisa ali, outra, né? Sua formação ali, seu emprego. Deus abençoa. Mas muitas vezes você se opõe em certas coisas na sua vida à vontade de Deus. E aí você começa a ter perdas, declínios em outras áreas, em outras coisas. E às vezes a gente não para analisar, será que isso não é fruto de uma escolha errada, egocêntrica, porque eu estou militando em favor da minha própria vontade, e não em prol daquilo que é maior, que é a vontade de Deus, que é boa não só para mim, mas vai ser boa para outros também. E a gente começa a viver essa situação tão difícil, né, de tantos percalços na vida, e ele não consegue alcançar o que buscava. Creia que Deus é quem te dá a capacidade para você renunciar. Não é fácil, mas Deus nos dá a capacidade. Alguém que vive a sua vida de forma promíscua, de repente diz assim, eu agora vou entregar minha vida a Deus, eu não quero mais saber disso. Ele é tentado na sua vida passada, mas a graça do Espírito Santo na vida dele, a força e o poder de Deus, é que ele dá força para vencer a oposição. É por isso que nós vemos tantos ex dentro da casa do Senhor, ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-viciados em jogos, viciados nisso, viciados naquilo, eis isso, eis aquilo. Por quê? Porque a graça opera em nós e nos dá força para vencer essas cadeias que nos mantêm cativos de pecados que nos separam de Deus. Que nos separam de Deus. Aí são os libertos do Senhor. Então, por fim, acredite que a vontade de Deus é tudo aquilo que ela diz que é. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Olha para quem está do teu lado e diz isso a ele. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Amém.